E nós Um abraço. continuamos aqui atentos, né, a todas as informações que nos chegam. E eu tenho aqui um dado, ó, o Papa Leão XIV, ainda como superior geral dos agostinianos, veio ao Brasil, esteve ao Opa. Brasil no ano de 2012 e 2013. E para falar mais sobre esse momento histórico e o impacto de ter um Papa agostiniano, a gente agora vai conversar com o Frei Maurício Manoso Rocha. Ele é prior da província agostiniana do Brasil e fala conosco agora ao vivo, contando para nós como receberam, né? Como o senhor como agostiniano, recebeu a notícia do primeiro Papa agostiniano. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Frei. É uma alegria estar conversando com vocês, sobretudo nesse dia de uma grande alegria para nós agostinianos do Brasil e do mundo. Obviamente eu recebi a notícia e fiquei um pouco surpreso, porém também se falava, né? No meio agostiniano se falava uma possibilidade, né, do nosso irmão Robert Prevost ser o eleito Papa, né? Falando um pouquinho, né, da vida, né, do Frei Robert Prevost, agostiniano. Ele é um jovem, ele foi para o Peru, trabalhou na formação lá no vicariato que pertence à província de Chicago, na cidade de Trujillo, no Peru. Ele foi formador lá, foi mestre de noviços, e de lá foi eleito provincial da província de Chicago. E aí, no ano de 2001, eu acredito que fazia pouco tempo que ele era o atual provincial, ele foi eleito prior geral, justamente no capítulo onde se queria um geral que viesse de fora. Naquela época, se buscava um geral que não fosse da cúria geral, um geral que viesse de outra realidade. Então, naquela época, elegeram, né, o Frei Robert como o geral da Ordem de Santo Agostinho, justamente por ele estar em missão no Peru. E aí, ele exerceu esse mandato de 2001 a 2013. Ele foi o prior geral. Ficou 6 anos e depois foi reeleito. Foi reeleito para mais 6 anos e concluiu, né, esse mandato em 2013. Veio ao Brasil várias vezes, né, nas visitas canônicas. Na época, inclusive, eu me recordo que eu era um postulante no seminário em Curitiba. Ele esteve lá, foi em Ponta Grossa, no Paraná, São Paulo, Goiânia. Ele visitou, né, as nossas comunidades como um prior, né, como um prior geral. Ele tem afinidade com os idiomas, ele tem uma descendência francesa também, então fala bem o francês, fala italiano, o inglês, obviamente, o espanhol perfeito e também português, né? Então, esse é o irmão Prevost, né, que foi geral e um homem da cúria, mas que viajou o mundo. Viajou o mundo como? Visitando as nossas comunidades. Estamos presentes em todos os continentes, então é um Papa que conhece as realidades distintas da Igreja, na África, Ásia, América, que viveu aqui, né? Então, um homem, como o irmão estava mencionando antes, missionário, tem um coração missionário. E é este que, depois que concluiu o seu tempo de prior geral, foi eleito pelo Papa Francisco bispo de Chiclayo, uma diocese pequena no Peru. E lá ficou, se não me equivoco, até 2022 ou 2023, se não me falha a memória, aonde o Papa Francisco trouxe ele a Roma para ser o prefeito do dicastério dos bispos. Portanto, o missionário retorna a Roma, né, exercendo esse trabalho de confiança do Papa Francisco. Então eu vejo assim, do meu ponto de vista, que o Frei Robert é um homem de igreja, um religioso agostiniano, e obviamente, como agostiniano, ele tem, né, a essência do carisma nosso, que é a vida comunitária, né, a vida comunitária, e o serviço e o amor pela igreja. Santo Agostinho, deixou para nós essa herança, né? O amor e o serviço pela igreja. E eu tenho certeza que isso é o que vai caracterizar o papado, né, do Papa Leão XIV, esse serviço e o amor pela igreja, né, conforme ele mesmo mencionou até mesmo
né, no início ali da sua fala, né? Então, é uma alegria, obviamente, ter um agostiniano Papa para nós, né, que somos, né, que estamos aqui no Brasil há tanto tempo, e uma ordem que foi fundada em 1244, e agora nós vivendo esse tempo e nessa época nós dizendo que o Papa é um agostiniano. Eu estou muito feliz com esta escolha, e eu estive várias vezes com ele nas visitas que ele fazia. Até então eu um jovem estudante, e agora como prior provincial me alegro sim com a escolha, né, do nosso irmão Robert Prevost. Muito obrigado, Frei, pela sua participação aqui no nosso programa especial hoje, com essa acolhida do Papa Leão XIV. E na sua fala nós já podemos perceber alguns traços, de fato, que nos dão esperança, né, para que, de fato, ele seja esse Papa missionário, dando continuidade aí àquilo que nós esperamos que seja uma igreja próxima, missionária, né, peregrina. Então, nossa gratidão pela sua participação aqui no nosso programa, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para todos vocês aí.